objetivo da aula hoje é compreender os fundamentos do sucesso e a relação com a mente inconsciente. Como quebrar barreiras psicológicas que impedem muitas pessoas de alcançar os seus sonhos. Então, hoje a gente vai fazer o quê? Vamos explorar os princípios da neurociência relacionados ao comportamento humano. Os conceitos-chave que são a plasticidade cerebral e o sistema de recompensa. Hoje vamos entrar nos assuntos de neurociência, mas não se preocupem que eu vou trazer de uma forma bem prática, de uma forma fácil de entender, para que vocês também não se sintam perdidas em relação ao conteúdo. A plasticidade cerebral, eu quero que vocês entendam como a capacidade do cérebro de se adaptar e de mudar ao longo da vida, em resposta a experiências, aprendizado e lesões. O que isso significa? Significa que o teu cérebro ele é maleável e ele consegue reorganizar as informações em relação aos estímulos que ele recebe. Então, isso significa o que na prática? Que o teu cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais tu exercita, quanto mais tu abastece de informação, quanto mais tu coloca práticas, treinos, mais ele se adapta a partir daquilo que ele recebe de estímulo. Então, quando você coloca crenças que te limitam, ele acredita nelas. Quando você coloca crenças que te impulsionam, ele acredita nelas. E ele não faz distinção de, isso aqui é errado, não vou absorver. Não, o teu inconsciente, a mente inconsciente, ela guarda, armazena ali dentro absolutamente tudo o que você consome de conteúdo. Se você for pensar, eu quero que vocês até pensem nesse ponto de vista. Sempre falei para vocês que o inconsciente, ele é um reservatório de informações. Então, ele não armazena só o que você viveu, o que você sentiu, o que você viu, o que você escutou. Ele armazena também todos os teus pensamentos. Todos. Desde quando você começou a pensar. Ele armazena todos os pensamentos. Está tudo aí. Por isso que é tão difícil, às vezes, mudar um padrão de comportamento. Porque é uma soma de anos repetindo aquele padrão. É uma soma de trilhares, ou até muito mais, na verdade, de pensamentos iguais, semelhantes, que reforçam aquela crença. Por isso que é tão importante a gente quebrar, desconstruir esse tipo de crença. E hoje, na aula prática, vocês vão entender como fazer isso no dia a dia de vocês, como estimular o sucesso, estimular a mente para o sucesso, seja em qualquer área da vida, seja o sucesso que você quiser, porque o sucesso ele é relativo, para cada pessoa o sucesso é visto de uma forma. Então vamos entender hoje como que isso se aplica na prática. Essa plasticidade cerebral, ela é fundamental para o nosso aprendizado, para a nossa memória, para aprender algo novo. Então, quando a gente aprende algo novo, os nossos neurônios, eles se modificam. Então, o que isso significa? Na prática, é como se os nossos neurônios, a cada novo aprendizado, se moldassem. Esse novo conhecimento faz com que as conexões neurais se modifiquem e se fortaleçam e formem novos circuitos neurais. Além disso, essa plasticidade tem um papel muito fundamental para a recuperação cerebral, fazendo com que o cérebro se reorganize para compensar áreas danificadas. Isso permite que a pessoa recupere o funcionamento de estruturas que não estavam mais funcionando, não estavam mais operantes. Isso até aconteceu com o meu sogro. Após um trauma que ele teve muitos anos atrás, ele teve uma parte do cérebro retirada. E o médico até falou que ele não ia mais conseguir se movimentar, que não ia mais conseguir fazer as coisas sozinho, ia sempre ter que
ter alguém ali com ele. Só que o cérebro, como eu falei, ele tem capacidade de se reconstruir. E aí, com os anos, ele foi se reconstruindo. Apesar de ter sido retirado uma parte, depois de um tempo ele conseguiu voltar às suas funções normais, com uma certa limitação, mas nada comparado à projeção que os médicos tinham dado. Ele evoluiu muito mais, o cérebro se recuperou, se restabeleceu para que ele conseguisse voltar às suas funcionalidades. Então, ele agora não precisa de ninguém com ele, ele consegue sair sozinho, ele se vira. Mas a projeção que foi dada anos atrás não era essa. Então, como eu falei, o cérebro é extremamente inteligente, ele consegue se reestruturar, se refazer partes, obviamente, depende do qual porcentagem que foi removida, né? Se você remove mais de 50%, ele pode até se reestruturar, se reorganizar, mas não vai voltar ali a funcionar exatamente como antes. Mas ele é extremamente inteligente e consegue sim fazer essa reestruturação celular. Agora, a gente tem que falar também dos sistemas de recompensa. Eles são circuitos neurais do cérebro. Ou seja, eles são partes neurais do nosso cérebro que são ativados em resposta a alguns estímulos externos. Então, é como se estímulos como comida, sexo, drogas, dinheiro, compras ativassem esse sistema de recompensa. Provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre o sistema de recompensa. E esse sistema ele funciona como? Ele é como se uma parte do cérebro entendesse esses estímulos. Então, esses circuitos neurais são ativados para que a gente tenha ali uma regulação do nosso comportamento, trazendo uma sensação de prazer, de recompensa. O sistema de recompensa principal do nosso cérebro é um circuito chamado dopaminérgico, que envolve ali a transmissão, a liberação de dopamina no nosso corpo. Essa dopamina, ela desempenha um papel muito fundamental na regulação de humor, no nosso aprendizado associativo, ou seja, o aprendizado de associar as coisas. Então, a dopamina é o principal, ou melhor, um dos principais centralizadores da nossa motivação, em relação a quando a gente vai aprender por associação, em relação à regulação do nosso humor. Por isso que a gente busca tanto a dopamina, o prazer. E eu já falei para vocês em outra aula sobre essa questão da busca dessa recompensa com a dopamina, de buscar esse tipo de prazer muito rápido, instantâneo, que faz com que a gente fuja da frustração em busca de algum estímulo de dopamina. Essa dopamina é um hormônio neurotransmissor produzido pelo cérebro que atua transmitindo informações criadas pelo nosso sistema nervoso de recompensa. Então, esse circuito neural no cérebro influencia diretamente nas nossas emoções. E ele garante a nossa motivação para realizar atividades. Por exemplo, a sensação de felicidade quando a gente come. E esses estímulos, eles tendem a serem buscados e serem repetidos. Por exemplo, quando a gente come algo saboroso. E aí, o que que isso faz na nossa cabeça? Ele faz com que a gente fique buscando sempre fugir da frustração em busca dessa sensação rápida de prazer. Então, como que isso acontece na prática? Imaginem assim, que você tá lá, felizinha, de repente você sente uma variação do teu humor e você quer fugir da frustração, daquela sensação que você teve ali. Porque tinha alguém entrando em contato com você e a pessoa disse que não queria fechar com você,
a terapia. Automaticamente uma parte tua vai querer fugir daquela frustração de lidar com aquilo, por conta dessa parte cerebral que busca essa dopamina instantânea. Então é como se essa parte buscasse uma comida, um alívio, um prazer, num elogio, um prazer, numa compra, um prazer, numa fuga, indo lá rolar a página do Instagram, um prazer. Então são partezinhas da gente que buscam prazer imediato. Só que se a gente não aprende a lidar com a frustração, cada vez mais a gente vai buscar mais e mais prazer. Então, para vocês que trabalham com pessoas que têm ali um comportamento compulsivo, tanto em compras quanto em comida, esse conhecimento vai fazer com que vocês entendam o porquê que essas pessoas fazem isso. Elas não sabem lidar com a frustração. Elas fogem. E aí essa parte cerebral, ela foi programada para isso, para que a gente busque essa sensação em algum lugar, esse alívio em algum lugar. Então, como que a gente faz para mudar esse comportamento? Porque é uma parte do cérebro. Entendem que é um neurotransmissor que transmite para o corpo esses hormônios? Então, ele busca automaticamente, a nossa mente busca por essa sensação. Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão aprender a reprogramar a mente aqui. Vocês vão aprender a literalmente mudar esse padrão. Mas como que acontece para mudar padrão? A gente muda comportamento? É possível mudar pensamentos? Sim, é extremamente possível. Então, antes de tudo, quero que vocês entendam que nosso cérebro ele tem funções distintas, cada lado do cérebro tem funções distintas. Então, do lado esquerdo, vai ser um lado responsável mais pelo pensamento analítico, pelo raciocínio, linguagem, lógica, escrita, pela parte responsável pelas ciências, matemática, habilidade com números, controle da mão direita. Sim, o controle da mão direita, por exemplo, é feito pelo lado esquerdo do cérebro. É como se fosse cruzado, tá? O lado direito do cérebro é responsável pelo lado esquerdo e o lado esquerdo é responsável pelo lado direito. Inclusive, é, quando você for, por exemplo, aplicar técnicas de auriculoterapia ou até mesmo de. Ah, agora me fugiu o nome. Quando você aplica em partes específicas do corpo para melhorar, para gerar estímulo para cura, se você for aplicar estímulo na orelha esquerda, você está estimulando os órgãos da parte direita do corpo. Se você for aplicar estímulos na orelha direita, você está estimulando os órgãos do lado esquerdo do corpo. Por quê? Porque a orelha ela se conecta, são pequenos condutores do sistema nervoso que ficam aqui, certo? Então, assim, o lado direito do cérebro é responsável pela parte mais emotiva, mais criativa, mais sensível do ser. Criatividade, intuição, a parte artística, imaginação, insights, pensamento mais holístico, consciência musical. Isso tudo vem dessa parte mais ligada às emoções, que é o lado direito do cérebro que é responsável. Então imagine assim, o lado esquerdo é a parte racional do cérebro
O lado direito dele é a parte emocional. Acupuntura. Isso mesmo, cara. Obrigada pela contribuição. É uma palavra tão pequenininha, mas eu esqueci. Então, na prática, o que que essa neuroplasticidade sugere? Que tanto o aprendizado quanto a prática regular de novas habilidades levam a gente a mudanças duradouras da estrutura e das funções cerebrais. O que que isso implica? Por que que isso é importante? Porque mudando as nossas atividades com consistência, criando hábitos saudáveis, a gente muda como os nossos pensamentos funcionam. A gente muda como que o nosso cérebro opera. E olha que legal. Se a gente muda como o nosso cérebro opera, o que que a gente vai acabar fazendo? Criando hábitos bons. A gente consegue ser não só uma analista do inconsciente, mas também do consciente. A gente consegue mudar padrões de comportamento. A gente consegue controlar nossos sentimentos. A gente consegue controlar nossas emoções. A gente consegue controlar os nossos pensamentos. E aqui vem uma coisa que vocês podem me questionar. Mas como que é possível controlar pensamento, comportamento, emoções? Gente, isso aqui é amparado pela neurociência. Eu não tirei essa informação do além. Isso aqui veio amparado pela neurociência, esse conhecimento. Então, o que está faltando para o ser humano? O que está faltando para a humanidade? Esse aprendizado. E além desse aprendizado, a aplicação no dia a dia, diária mesmo, né? Na prática. Então, vocês vão entender como mudar tanto os pensamentos de vocês quanto os comportamentos. Então, controlar os nossos hábitos, controlar os nossos pensamentos é possível? Totalmente possível. E a gente forma hábitos com base no grau de reforço que recebemos. Os estímulos que ativam o sistema de recompensa tendem a serem buscados com muita frequência. Por exemplo, o uso de drogas, quando a gente recebe elogio, quando a gente come algo muito gostoso, faz com que a gente tenda a buscar por essas recompensas no futuro. Então, na prática, a gente entende que tanto o aprendizado quanto a prática de novas habilidades pode levar a gente a fazer qualquer coisa. Isso significa que a prática diária, como exercício físico, meditação, aprendizado contínuo, consegue fazer a gente mudar completamente o nosso cérebro, contribuindo para o nosso bem-estar e desenvolvimento pessoal. E a compreensão desse sistema de recompensa pode ajudar a gente a entender esses mecanismos ligados a esses comportamentos viciantes, a esses comportamentos compulsivos, para que a gente tanto previna quanto a gente trate qualquer tipo de transtorno relacionado ao uso de substâncias químicas, de comportamentos compulsivos. Então, o principal fundamento que eu quero que vocês absorvam aqui é possível mudar, seja comportamentos autodestrutivos, sejam pensamentos autodestrutivos. Os bons também, né? Mas a gente não vai querer mudar os pensamentos e os comportamentos bons. Resumindo, a gente forma hábitos com base no grau de reforço que a gente recebe.
Então, os hábitos, eles não fazem julgamentos morais, como eu falei. O cérebro não distingue se é bom, se é ruim, ele absorve tudo que tu coloca ali. Então, ambos se formam pela repetição. Se a gente tenta algo e tem resultado, vamos repetir a ação. Você pode substituir os pensamentos negativos por positivos, pode substituir a inatividade pela ação e pode formar qualquer hábito que você escolher. E os seus pensamentos são a única coisa que você consegue controlar completamente caso você decida fazer. Ou seja, você pode controlar seus pensamentos para que eles controlem os seus hábitos. Olha que legal. E a imaginação criativa que a gente tem, a capacidade de imaginarmos, é um aparelho receptor do nosso cérebro. Ele recebe pensamentos do inconsciente e, sobre as circunstâncias, ele projeta pensamentos pelo cérebro de outras pessoas, através do inconsciente coletivo. Então, imagina assim, que a tua imaginação é uma interconexão entre a mente consciente e racional e as quatro fontes das quais você recebe estímulos de pensamento. Quais são essas fontes? O consciente de outras pessoas, o seu inconsciente, o inconsciente de outras pessoas e inteligência infinita. O que seria essa inteligência infinita? Toda a informação que tem já no campo mórfico da Terra, também informações de outras dimensões, informações ligadas à fonte também, que a fonte você pode entender como Deus, o universo, aquilo que você acredite. Quando a gente tem um estímulo para essa região, a gente amplifica o que a gente está emitindo. Então, a nossa vibração, quando ela está elevada, ela fica receptiva aos pensamentos que chegam dessas fontes externas. Ou seja, se a gente quer se conectar com informações, eu sempre chamo de nuvem, né? Dessa informação que fica disponível para a gente, mas a gente não consegue acessar em alguns momentos. Se a gente quer acessar essas informações, se conectar com essa inteligência maior e conseguir respostas muito mais rápido, o que a gente tem que fazer? Elevar a vibração, ficar muito mais próximo dessa frequência para conseguir ser visível. É como se assim, imagine o seguinte, as frequências vibratórias, elas vão subindo, né, do 0 ao 1000, do 1000 a de infinito. Mas o ser humano consegue chegar ali até o 1000, né? Depois disso você já sai do corpinho. O que acontece? Como essas energias positivas de frequência elevadas, elas são muito potentes, elas não conseguem ser acessadas por uma pessoa que está numa vibração muito baixa. Lembram que para acontecer essas conexões tem um gasto energético muito grande? Além disso, eles têm que diminuir muito a vibração deles. Então, o que acontece? Se você olha lá a escala em hertz da vibratória, que eu deixei lá na plataforma para vocês, mas tem no Google, enfim. A conexão espiritual com o ser humano ela acontece geralmente ali nos 700 Hz, que é a frequência que eles conseguem se conectar com a gente, que a gente sobe, eles descem, e aí eles até doam um pouco da energia deles para que a gente suba um pouquinho mais. Se uma pessoa tá nos 50, tá muito distante. Então, ai, tô lá pedindo respostas. Tô pedindo para me conectar com uma fonte maior, para vir um pensamento, uma ideia, uma resposta mesmo. Não consigo, não consigo. Ah, mas em que frequência tu tem vibrado?
Porque às vezes é só um ajuste, você precisa subir a tua frequência vibratória para estar acessível, para conseguir se conectar de fato. Então, se lembrem disso. A gente vai ficar muito mais receptível a ideias se a gente eleva a nossa vibração. E aí, esse processo de intensificação ocorre por intermédio das nossas emoções positivas ou, ou de diminuição disso, né? Ocorre por intermédio de emoções negativas. Pelas emoções, eu quero que vocês entendam que as nossas vibrações de pensamento podem ser aumentadas. A gente consegue elevar o conteúdo dos nossos pensamentos, deixar eles mais positivos, através da vibração das nossas emoções. Até aqui tá tranquilo? Muita pergunta? Nada? Quero que vocês também se atentem à parte de que o cérebro, quando ele é estimulado pelas emoções, ele funciona num ritmo muito mais rápido do que quando as emoções estão calmas ou ausentes. Então, o resultado é um aumento do pensamento a tal ponto que a imaginação criativa se torna altamente receptiva a ideias. Por outro lado, quando o cérebro está funcionando em um ritmo muito rápido, também dá aos pensamentos o sentimento emocional que é essencial, antes que eles sejam captados e sirvam de base para uma ação da mente inconsciente. E a mente inconsciente é como se fosse uma estação de transmissão do cérebro, por onde as vibrações de pensamento são transmitidas. E aqui vem uma parte que eu sempre vou bater na tecla da autossugestão. Eu sempre falo para vocês que a mente é altamente sugestionável. Autossugestionável. O que você fala para você se torna realidade. A tua mente acredita. Então, se você falar que você é feia, a mente vai começar a acreditar que você é feia. Se você falar que você não consegue, a mente vai começar a acreditar que você não consegue. E isso vai se tornando realidade. Se pro ruim funciona, funciona pro positivo também. Então é um meio pelo qual você pode colocar em funcionamento essa estação de transmissão. Essa imaginação criativa é um aparelho receptor que capta as energias do pensamento. Tanto capta quanto transmite. Então, sempre, sempre sugestionem positivamente a mente de vocês. E aí, como que a gente vai controlar? Como que você pode entender sobre o controle de pensamentos? Teu cérebro é simultaneamente transmissor e receptor, seja emoções, sejam pensamentos, sejam estímulos. Ponto 2. A emoção afeta tanto a capacidade de enviar quanto de receber informação. Então, sobre um efeito de forte emoção, você pode enviar pensamentos mais poderosos e também vai estar mais receptiva a receber pensamentos. 3. Para onde que você envia pensamentos quando você está enviando? Está enviando para o inconsciente, através dessa autossugestão. Quando você recebe pensamentos, também vem através do inconsciente. A tua mente inconsciente tem dois aspectos: o depósito de informações e a conexão com o externo. Então, sobre o depósito de informações, eu sempre falo para vocês. É um reservatório que guarda tudo lá dentro. Esse reservatório armazena todo o conteúdo de informações que você já teve e pensamentos também. E aí, o que que isso tudo tem a ver com a prática de hoje? Andrew Carnegie, ele foi um cara que se mudou para os Estados Unidos com exatamente 1 centavo no bolso. Isso tudo
no século XIX. Ele saiu literalmente do fundo do poço. E, pasmem, ele se tornou o cara mais rico dos tempos dele. Tudo com base em 13 princípios do sucesso, amparados pela neurociência, amparados pelos fundamentos da neurociência, amparados pelos fundamentos de controle do inconsciente. Pode dizer que, em relação à prosperidade financeira, ele foi um dos grandes analistas do inconsciente, analisando o próprio inconsciente. E eu sempre falo para vocês que a análise do inconsciente ela é fundamental para a gente prosperar em qualquer área, para a gente ter sucesso em qualquer área. E assim como ele, houveram milhares de outras pessoas que conseguiram ter sucesso no que quiseram. E aí é sobre isso que eu quero falar hoje. Tanto esse empresário que liderou essa expansão da indústria do aço lá no século XIX, ele vinha da Escócia, não tinha nada no bolso e construiu um império. Tanto Gandhi, assim como outros empresários, assim como Thomas Edison, que inventou a lâmpada, todos eles conseguiram desenvolver uma grande capacidade de entender o próprio inconsciente, de mudarem os padrões de pensamento, de mudarem os comportamentos. Eles ficaram para a história. E tantos outros que aplicaram esses mesmos 13 princípios que eu vou trazer para vocês hoje. Napoleão Hill, vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi um jornalista e ele estudou mais de 500 milionários ao longo de 20 anos. E as pesquisas dele apontaram, levaram ele para também esses 13 princípios do sucesso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esses 13 princípios que vão fazer com que vocês prosperem em qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Para quê, Mai? Que essa aula vai estar aqui para vocês hoje? Porque vocês precisam entender que é sugestionando a mente de vocês que vocês vão conseguir ter domínio de pensamentos e de comportamentos. Então, a abordagem de hoje é para quê? Para quebrar as barreiras psicológicas que estão impedindo muitas vocês de alcançarem o sucesso no que vocês querem. Então, pode parecer tosco, bobo, os princípios que eu vou trazer aqui, só que não tem nada de tosco, nada de bobo. Isso aqui foi mapeado na mente de mais de 500 milionários por 20 anos. E quando você estuda a história de várias pessoas de sucesso, você vê que elas aplicaram os mesmos princípios. Então, são princípios que eu posso dizer aqui matadores para você conseguir qualquer coisa. Qualquer coisa. E vamos lá. O primeiro princípio é o querer, é o do desejo. Por isso que eu falo tanto para vocês. Gente, vocês precisam querer. Gente, vocês precisam se permitirem. Vocês precisam desejar. Sem desejo, não vai para frente. Então, hoje vocês vão começar a praticar isso. O desejo. Mas é qualquer desejo? Não, não é qualquer desejo. Se fosse qualquer desejo, todo mundo estava conseguindo tudo que queria. Então, não é qualquer desejo. Vamos lá. Que tipo de desejo precisa ser? Já anotem aí. Como eu falei para vocês, quando desse princípio até ali de do princípio de você conseguir
receber pensamentos e emitir pensamentos. O que que vocês precisam? De emoções em vibração alta. Então, é qualquer tipo de desejo? Não. Se você aplica esse conceito, que tipo de desejo precisa ser? Um desejo forte, um desejo com muita emoção, um desejo que está impregnado ali, uma emoção muito forte. Então, vocês vão precisar colocar energia no desejo. Precisa ser um desejo que vibre em vocês, que faça a frequência de vocês aumentar. Então, o primeiro desejo, o primeiro passo, que é o desejo, ele precisa ser muito claro e precisa ativar o teu emocional. Então, anota aí o princípio 1, desejo ardente. Você precisa querer muito. Todo mundo que conseguiu algo primeiro quis. Tudo começa com desejo, com esperança, com sonho. Então você vai imaginar aquilo que você quer, você vai projetar, você vai imaginar que está vendo aquilo que você quer já realidade na tua vida. Só desejar não vai te trazer riqueza. Só desejar não vai fazer com que você consiga. Então você precisa de um estado de espírito que é quase como se fosse uma obsessão por aquele objetivo. Depois de planejar maneiras, meios para conseguir e colocar isso em prática, você precisa que aquilo te mova muito para que você tenha persistência. Porque sem a persistência tu não vai alcançar. Vai vir um obstáculo, você vai sentir que foi um fracasso e vai desistir. Então esse é o primeiro princípio. Um desejo inabalável, um desejo ardente. O segundo princípio é a fé, é o você acreditar que vai conseguir. Lembra que a mente é altamente sugestionável? Então, para você conseguir o que você quer, o primeiro passo é acreditar, é começa aqui na tua mentalidade. É o acreditar sem nenhuma dúvida. É o acreditar com convicção. Então, se você quer uma quantia em dinheiro, você tem que saber exatamente quanto e acreditar que você vai ter aquela quantia em tal tempo, certo? A limitação só acontece na tua cabeça, na mente em quem está aquele pensamento de limitação. Então, assim, Mai, como que eu elimino esse pensamento de limitação, essa insegurança, esse medo? Com fé. A fé remove limitações. Qualquer tipo de fé forte, inabalável, ela remove limitações. Mas ainda não tenho fé o suficiente, então você vai estimular ela para que você acredite que você vai conseguir, fazendo essa autossugestão. Além disso, você vai pegar as técnicas do fim e aplicá-las para limpar essa insegurança, esse medo e também essas crenças que estão te limitando. A partir do momento em que você identifica que crenças são, você consegue limpar com a Reset, com a Naui. Então, você tem que entender qual é a crença que está ali te impedindo e fica fácil de você tratar. Terceiro passo. Esse passo aqui é fundamental mesmo, que é a afirmação. É você usar frases para alcançar seu objetivo. Então, tornar aquele desejo realidade só vai acontecer se você se afirmar de que ele vai acontecer. Você tem que repetir para o teu inconsciente. Não, isso aqui vai acontecer, esse desejo vai acontecer. Inclusive em voz alta. Então, não basta você dizer o que quer e como quer alcançar. Você tem que afirmar, eu vou, eu já consegui. Como eu falei para vocês,
esse passo é fundamental. É você afirmar que vai, que já conseguiu, que já é realidade. Você vai estar sugestionando a tua mente. Você vai estar usando a neuroplasticidade a teu favor. Você vai estar usando o sistema de recompensa a teu favor. Você vai transformar um sonho em realidade a partir do momento em que você sugestiona a tua mente diariamente de que isso vai se tornar real. O quarto passo é o conhecimento especializado. Então, às vezes a gente confunde, né? Não, eu só vou pedir, 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 pedir e vai vir. Você tem que entender que no universo tudo é dar e receber. Então, se você quer 10 milhões de dólares, você tem que entender que você vai ter que dar algo em troca. Então, você precisa identificar o que você vai entregar para o universo para receber isso em troca. É um produto? É um serviço? O que é que você vai entregar? Ah, mas não tenho ainda nada aqui definido do que eu vou entregar. Então precisa de conhecimento especializado. Você vai precisar se aprofundar em algo, se especializar em algo para conseguir entregar isso. Ah, eu quero comprar uma casa, sei lá, de 400 mil reais. O que eu preciso entregar? Eu já tenho conhecimento? Ah, eu tenho conhecimento aqui das técnicas do fim. Então, eu posso entregar isso para as pessoas, eu posso entregar essas técnicas atendendo pessoas. Quantas pessoas eu vou precisar atender para que eu consiga esse montante, além do valor que eu preciso para as minhas despesas mensais e para outros objetivos aqui junto também? Coloca no papel. E quando eu falo coloca no papel, não é para você, eu não preciso colocar no papel, porque eu imagino aqui, faço a conta mentalmente e tá tudo bem, já é o suficiente. Não. Desses 500 milionários que foram estudados, todos colocavam no papel. Então, por que você vai fazer diferente se essas pessoas fizeram assim e deu certo para elas e para você não tá dando, né? Então, precisa sim colocar no papel. Ah, isso aqui eu já tenho conhecimento para quantas pessoas eu preciso entregar esse serviço, a quanto, a que valor e em quanto tempo isso vai se tornar realidade. E aí você coloca lá um prazo máximo para você. Precisa colocar o prazo? Precisa. Além disso, imaginação, quinto ponto importante para que você consiga quebrar essas barreiras e alcance o sucesso. O quinto item é a imaginação. Então você precisa ter ideias criativas e visualizar o teu sucesso. Imaginar. Mas eu tenho dificuldade de imaginar. Então o que você precisa fazer? Você vai precisar estimular a imaginação. Como que se estimula a imaginação? Fecha os olhos, e imagina o que você estava vendo antes de fechar o olho. O sofá onde você estava, a cadeira onde você estava. Imagina o ambiente onde você estava. Se você não tem habilidade de imaginação, você vai precisar começar do básico, com treino diário. Como eu falei para vocês, como que você vai aliar tanto a neuroplasticidade quanto o teu sistema de recompensa? Com criação de novos hábitos através da prática diária. Não tem como burlar esse sistema. Não tem como você fazer uma vez e acontecer. Ele é físico, é uma parte do teu cérebro. Então vai precisar de tempo repetindo várias vezes. Então você vai precisar estimular a tua imaginação, se visualizar, projetar o que vai acontecer contigo. Pessoas que conseguiram o que queriam, elas se imaginavam
tendo aquilo. Tem um nadador mundialmente famoso, recordista olímpico, que ele era estimulado pelo treinador a sempre se imaginar ganhando a Olimpíada. E antes de dormir, ele tinha que fazer essa visualização e toda vez que acordava, se imaginar o trajeto nadando e batendo lá a mãozinha antes dos outros. Chegou no dia do campeonato, na final, ele conseguiu ir até a final. Na final, ele entrou na água, nos 3 primeiros segundos, entrou a água no óculos dele. O que que aconteceu? Ele não conseguia mais enxergar, porque entrou muita água, então fica ruim de enxergar, por isso que eles usam óculos. Ele tinha duas opções. Ou ele tentava nadar com o olho aberto, mesmo que ficasse muito ruim de ver, ou ele nadava com os olhos fechados. As outras opções, que é desistir, que é perder tempo tirando óculos, não era viável. Então, ele estava lá, já tinha passado 3 segundos, enquanto ele raciocinava o que ele ia fazer, passava mais alguns segundos, e ele decidiu, de tanto ele visualizar a cena, que ele ia fazer sem enxergar, com os olhos fechados. Só que vocês sabem que na natação, você tem que ir, fazer a volta e voltar, né? Então ele ia ter que fazer a volta, fazer o giro lá na ponta para voltar sem enxergar. Ele ia ter que calcular onde que era o ponto certo de virada. Não pode virar antes do tempo. Tem um lugar certo, que é lá perto do final da piscina, para poder virar, né? Você bate e daí vira. E pasmem, de tanto visualizar a cena, ele foi seguiu a intuição. Ele foi, virou certinho no lugar certo, bateu, voltou e quebrou o recorde mundial. Ele ganhou e bateu o recorde mundial. De tanto visualizar. Então a imaginação é importante. Se imaginem, só que não é para imaginar, como eu falei, não é só o pensamento. Você precisa colocar emoção junto. Então você vai imaginar e vai imaginar que está conseguindo aquilo que você quer e está sentindo o cheiro de algo muito bom naquele momento e está sentindo o vento bater em você. E aí você fica emocionada porque você está sentindo, está ativando vários sentidos com a tua imaginação. Então precisa da emoção junto. Mas é só mente e emoção? Não. Você vai precisar de um planejamento organizado. Você precisa correr atrás do que quer. E deve agir, claro, com persistência, com consistência. Só que o ser humano ele é ótimo para começar e péssimo para terminar. A maioria das pessoas tem um problema de acabar as coisas, né? Tem muita iniciativa, pouca acabativa. E aí as pessoas estão muito propensas a desistir no meio do caminho e se acostumam com várias pequenas derrotas. Só que não tem nenhum substituto nesse caso, se você quer alcançar alguma coisa, a não ser a persistência. Não tem substituto para persistência. Você tem que ser inegociável para você que você vai alcançar esse objetivo. E aí você alcança. O sétimo passo é uma decisão. A decisão de derrotar a procrastinação, a decisão de continuar, a decisão de agir, a decisão de fazer o que for necessário para conseguir. Isso é uma decisão diária. Tem que ser inegociável para você conseguir esse objetivo. E aí, todo dia, você vai decidindo ir atrás daquilo que você quer. O oitavo passo é a persistência, que corre ali junto com a decisão, que é você persistir apesar dos fracassos. Gente, eu aprendi recentemente que
Vários fracassos que a gente tem na vida, na verdade, são apenas atrasos temporários que vão nos impulsionar quando a gente conseguir realizar, que vão nos impulsionar a sentir mais felicidade quando a gente realizar. Então, às vezes, a gente desiste por conta de pequenos fracassos, que na verdade iria dar um salzinho, um tempero na hora da conquista. Nossa, eu consegui apesar de tanto fracasso, tanto pequeno fracasso. É como se fosse um tempero. Às vezes a gente esquece que o fracasso ele é uma escolha temporária, que ele não precisa ser uma escolha definitiva. Ah, eu fracassei nessa área aqui, eu vou desistir, vou ir para outra. Ah, a terapia não tá dando certo, eu vou desistir, vou fazer outra coisa. Isso é uma escolha diária tua. Você pode escolher a persistência ou você pode escolher desistir. Só que para quem realiza, a desistência não é opção. O fracasso é só um exemplo de que a pessoa está mais perto da realização. Como eu falei do Thomas Edison, eu gosto muito do exemplo dele, porque ele tentou milhares de vezes, vários tipos de formas diferentes de formar uma lâmpada que saísse luz, e ele não desistiu. Quando as pessoas diziam, nossa, mas você só está fazendo coisas erradas, ele não, estou aprendendo o que não fazer. Porque esse erro eu não vou fazer de novo. Nono item é estar rodeado de pessoas melhores. Lembra que a gente tem que estar sempre numa mesa em que a gente é o mais ignorante daquela mesa? Porque assim a gente se motiva a melhorar, a gente molda o nosso comportamento a partir do ambiente, da ambiência, e aí isso ajuda a gente a subir. Se a gente sempre for o melhor do lugar que a gente frequenta, se a gente sempre for a pessoa que mais estuda, que tem mais consciência, que mais aplica, aquele ambiente não nos estimula. E um grupo de mentes coordenadas ou conectadas em harmonia faz a gente crescer muito mais rápido. Por isso que minds, masterminds são tão importantes, cursos, palestras, eventos, grupos de estudo são tão importantes. São várias mentes com o objetivo de crescerem, seja na área que for. E aí isso impulsiona. Aquela frequência daquele ambiente puxa os demais para cima. E isso é muito legal, porque aí, um dia que a pessoa não tá tão bem, os outros puxam aquela pessoa para cima pela frequência. O item 10 é relacionamento, então escolher para perto da gente relacionamentos compatíveis, tanto como parceiro quanto em amizades, pessoas que não vão nos colocar para baixo, que não vão ficar pisando nos nossos objetivos, que não vão ficar desmerecendo os nossos sonhos. O 11 é o inconsciente, o tomar consciência sobre os nossos pensamentos, descartar as emoções negativas. Como que a gente faz isso? Ganhando consciência sobre elas, tratando elas com as técnicas que forem necessárias, ganhando inteligência emocional. Então, quanto menos a gente ficar oscilando durante o nosso dia, maior a nossa estabilidade emocional. Se a gente consegue aí manter uma frequência na semana ou até mesmo no mês, com menos oscilação emocional, significa que a gente está crescendo, evoluindo em relação à inteligência emocional. Então, isso também é um parâmetro super importante. Anos atrás, eu era uma pessoa totalmente instável emocionalmente. Eu oscilava demais. E hoje em dia eu já oscilo bem menos, porque eu fui ganhando consciência, fui tratando as minhas partes que estavam em dor, e aí fui conseguindo ter muito mais equilíbrio emocional. O 12 a gente já falou que é a mente, que é o cérebro, que é o estimular através de hábitos, através de conhecimento,
através de afirmações, através de é, conexões com pessoas mais inteligentes, através de leitura. Então, o 12 é o cérebro. Estimular a mente para que ela expanda, para que ela ganhe novas conexões neurais que sejam positivas e benéficas. E o 13º, não menos importante, é o sexto sentido, é o confiar na nossa intuição, é confiar no que a gente está sentindo e ouvir essa intuição. Muita informação de uma vez só, mas basicamente do que a gente falou hoje sobre o como estimular a mente para parar com os comportamentos negativos e nos impulsionar, e estimular ela para nos impulsionar a resultados positivos, a ter sucesso na área que a gente escolher. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer a prática para esse estímulo, para que vocês consigam no dia a dia já aplicar isso e irem moldando a mente consciente de vocês através da neuroplasticidade. E irem moldando a mente de vocês também através de um sistema positivo de recompensa. Então, o que a gente vai precisar? Que vocês peguem papel e caneta. E vamos para a prática. Estou encontrando aqui o arquivo. Primeiro passo: escolher uma área que você quer melhorar. Essa não deve estar difícil porque a gente já vem fazendo umas práticas nos últimos dias em que vocês têm escolhido uma área para melhorar, né? Então, você vai escolher um objetivo claro e vai anotar no papel qual é o teu objetivo. Vamos dar um exemplo aqui. Quero uma casa, quero comprar uma casa própria, certo? Qual o valor dessa casa própria? Você vai colocar o objetivo e o quanto custa. Ah, não, mas o meu não é mensurável com dinheiro, porque é no relacionamento. Então você vai colocar, quero um homem, quero um casamento saudável. Você vai colocar ali, se você já tem o parceiro, você não vai colocar as características dele, mas você vai colocar exatamente como é esse relacionamento. Mas se você não tem ainda um namorado, né? A pessoa ali para ser esse par que você quer, um relacionamento equilibrado, você vai colocar as características dessa pessoa e as características desse relacionamento. Se você quer dinheiro, você precisa estipular que valor é esse dinheiro. Não pode ser, eu quero ser rica. Não. Quanto você quer? Precisa ser coisas mensuráveis. Se você quer saúde física, o que é essa saúde física? Você precisa mensurar.
Então, eu vou dar um tempo para que vocês façam essa mensuração e vou deixar o áudio aberto aqui para que vocês façam perguntas, para que depois a gente vá para o próximo passo, porque são várias etapas aqui hoje. Tá todo mundo quietinha hoje. Vocês estão aí? Deixa eu entender se vocês estão aí. Eu tô, mas eu tô bichada hoje. Mas dá para fazer a Então, atividade hoje, mesmo assim? eu tô fazendo. Eu tô acordada desde as 2 da manhã. Tive um dia péssimo, mas enfim, eu tô fazendo. Tá. Ah, eu quero ser uma terapeuta de sucesso. Quanto você quer faturar como terapeuta? Pode ser dentro de um ano. Aí vocês vão ter que colocar também a data limite para vocês alcançarem. Então, tentem ser, obviamente, positivas, mas também precisa ser uma data realista, né? Ah, vou colocar 1 milhão de reais em um mês. Mas aí você precisa se estimular por um tempo também, repetindo essas afirmações. Então, coloca uma data mais que seja mais compatível com o teu objetivo. Mas também não vai colocar, daqui 20 anos. Não. Daí também é muito distante. 5 anos é distante também. Coloca algo mais próximo, mas que não seja do dia para noite também. Até porque nos primeiros meses, fazendo isso, nos primeiros momentos fazendo isso, vocês vão duvidar um pouco de vocês. É normal, é natural, porque vocês estão acostumados a não acreditar em vocês. Então vai levar um tempo para vocês desenvolverem essa neuroplasticidade de acreditarem com convicção em tudo que vocês fazem. Então vocês vão começar a desenvolver essa capacidade através da autossugestão, através do hábito de se autossugerirem coisas positivas.